Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar o ábaco, que é esse instrumento aqui utilizado para fazer alguns cálculos. O ábaco é esse instrumento aqui, muito antigo de cálculo, mas que ainda até hoje é utilizado em muitas partes do mundo. Ele permite com que os usuários façam cálculos matemáticos básicos, como adição e subtração e até multiplicação e divisão. Além disso, ele pode ser usado para ensinar conceitos matemáticos básicos para crianças em idade escolar, já que ele ajuda a compreender e visualizar as operações matemáticas de forma mais clara e intuitiva, já que ele é um objeto palpável que utiliza essas anilhas para contar. E para a gente começar a utilizar o ábaco, a gente precisa entender a estrutura básica dele, que se divide aqui nessas hastes. Cada haste dessa vai representar uma ordem do nosso sistema de numeração decimal, que é posicional também. Sistema decimal porque nós temos algarismos de 0 até 9, que são representados aqui por essas anilhas, são essas argolinhas aqui. Nós temos de 1 até 10. E posicional porque dependendo da posição em que essa argolinha vai estar, ela vai representar um número diferente. A primeira haste ela vai representar as unidades, a segunda as dezenas, a terceira as centenas, a quarta as unidades de milhar e as dezenas de milhar. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer no ábaco é representar os números. Por exemplo, se eu quiser representar o número 5, eu vou pegar 5 dessas argolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou colocar na haste das unidades. Então, eu tenho 5 unidades que representam aí o número 5. Por exemplo, representar o número 12. Eu vou pegar uma unidade das dezenas, eu vou colocar nas dezenas. 12, eu vou pegar 2 unidades e colocar 2 unidades. E aí nós temos o número 12. Número 649. Eu vou pegar 6 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40, eu vou pegar 4 dezenas. 1, 2, 3, 4. E 649, eu vou pegar 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí nós representamos o número 649. No ábaco nós também podemos fazer adições, como por exemplo aqui, ó, o número 15, que eu vou pegar uma dezena e 5 unidades, 15. Eu tenho que somar o número 15, por exemplo, com o número 22. Então eu vou pegar o número 22, eu vou pegar 2 dezenas, 20 e mais 2 unidades. E aí, gente, verificando o número que está representado, nós temos 1, 2, 3 dezenas, número 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resultado, 37. Tranquilo, né? Outro exemplo aqui para vocês. Número 35, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou somar com o valor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas o mais interessante é que no ábaco nós podemos fazer a troca. Eu posso trocar 10 unidades, eu posso trocar por uma dezena. E aí, o resultado da nossa soma, 35 mais 5 dá 1, 2, 3, 4, resultado é 40. Então o ábaco é extremamente interessante para ensinar para as crianças que nós podemos converter de unidades para dezenas, para centenas, apenas trocando 10 em 10. Outro exemplo aqui, 598, eu vou pegar 5 centenas, 90, eu vou pegar 9 dezenas e 8 unidades. Então eu tenho aqui 598. Eu quero somar com 349. Então eu vou pegar 9 unidades e eu vou acrescentar que eu já tenho. Então eu vou acrescentar 1, 2. Infelizmente, não existem mais unidades. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar 10 unidades por uma dezena. E aí eu continuo adicionando. Eu tinha adicionado 2,
Agora adiciono 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora nós temos aqui, ó, 10 dezenas. Eu já posso converter 10 dezenas para uma centena. E aí nós continuamos adicionando. 349. Nós temos que adicionar mais 4 dezenas. Então, 1, 2, 3, 4 mais 3 centenas. 1, 2, 3. O resultado dessa soma aqui é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá 900. E 1, 2, 3, 4, 940. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 947 é o resultado da nossa soma, né? E isso é extremamente interessante porque a criança ela pode perceber de forma mais prática essa conversão entre as ordens. No ábaco também é possível fazer subtrações. Eu já vou começar com um exemplo para vocês. Por exemplo, o número 28. 28. Eu quero retirar 5. 28 menos 5. Eu venho simplesmente, eu retiro 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Verificando o número que sobra pra gente. 1, 2, 20. 1, 2, 3, 23. Agora o mais complicadinho. 125. 125 menos 80. Então, eu tenho que retirar 80 desses 125. Então, a gente sempre começa da direita para a esquerda, não é? Que fica mais fácil. Eu tenho que retirar 0 unidades. Então, eu mantenho o jeito que está aqui. Agora, eu tenho que retirar 8 dezenas. Então, eu vou retirar uma. Vou retirar 2. Ok? Só que eu ainda preciso retirar mais 6. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou converter uma centena em 10 dezenas. E aí, eu vou continuar retirando. Eu tinha retirado 2. Agora, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No caso, nós sobramos o número 40. 1, 2, 3, 4, 5, 45. No ábaco também é possível fazer multiplicações. No caso da multiplicação, cada haste do nosso ábaco ele vai representar um valor. No caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 hastes. Então, nesse caso aqui, eu conseguiria fazer multiplicações até o valor 5. E olha o exemplo que eu tenho aqui para vocês. 5 vezes o 3. Então, 5 vezes o 3, eu preciso ter o 3 na primeira haste, 3 na segunda haste, 3 na terceira, 3 na quarta e 3 na quinta. Então, eu acabei fazendo a multiplicação. Se nós contarmos qual o resultado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 5 vezes o 3 resulta em 15. Uma propriedade interessante da gente falar aqui é a propriedade comutativa. Se nós fizermos 5 vezes o 3, vai ser a mesma coisa que nós fizermos 3 vezes o 5. Querem ver? Então, 3 vezes o 5, nós vamos utilizar apenas 3 hastes do nosso ábaco. Então, eu posso retirar uma e retirar outra. Então, nas 3 hastes, eu tenho que ter o valor 5. 5 na primeira, 5 na segunda e 5 na terceira. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 vezes o 5. Somando 5 mais 5 mais 5, nós temos o valor 15 também. Muito, muito interessante para a gente trabalhar essas propriedades. Mais uma, hein? Quanto ficaria 4 vezes o 6 no ábaco? Então, 4 vezes 6, nós vamos utilizar 1, 2, 3, 4 hastes do nosso ábaco. Então, eu posso até retirar a quinta haste. E aí a gente começa a fazer a nossa multiplicação. Então, eu tenho 4 hastes. Cada haste vai ter o valor 6. Então, 6 na primeira haste, 6 na segunda, 6 na terceira e 6 na quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 4 vezes 6, nós temos 24. Muito, muito tranquilo e muito interessante. Agora, no ábaco, nós também podemos fazer divisões, muito parecido com a multiplicação. Então, por exemplo, para vocês, 20 dividido para 4. Nós vamos utilizar 1, 2, 3, 4 hastes, né? As hastes vai representar o nosso divisor. Então, eu preciso distribuir 20 dessas anilhas entre 4 hastes. Então, a gente começa 1, 2, 3, 4. E aí a gente pode voltar, né? Tanto faz o sentido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Completei os meus 20. Então, eu dividi as minhas 20 bolinhas dessa aqui em 4 hastes. E em cada haste sobrou quanto para mim? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é bem fácil da gente perceber que 20 dividido para 4, cada uma das hastes vai resultar no nosso valor 5. Tranquilo, né? Então é isso aí, esse foi o ábaco, essa ferramenta interessantíssima de cálculo, que dá pra gente trabalhar muita coisa interessante. Então tchau pra você e até a próxima.